capítulo 4 do livro de Lucas. Vamos trazer uma palavra de edificação. Mas veja, irmãos, essa palavra que nós vamos trazer hoje já é a resposta da oração que precede a palavra. Porque quando nós oramos aqui, nós oramos com esse entendimento, com ouvir o irmão, a irmã, para orar e concordar. Essa é a oração da igreja. A oração com liberdade que todos oram. Mas ao momento que você ouve, você vê o mover do Espírito, como usa os irmãos que têm o Espírito de Deus em certas afirmações da oração. E nós aprendemos a orar a palavra. Então, nós temos ensinado os irmãos, é infalível essa fé. Essa palavra é infalível quando nós oramos a palavra. As pessoas aprenderam na religião a orar, tudo que vem no sentimento, ela abre a boca e ora e chora, e não recebe nada. Porque a palavra manda orar a palavra deve ser orada. Quando nós lemos a palavra e oramos a palavra, há uma riqueza espiritual. A fé viva só pode vir pela palavra. Quando essa palavra que nós citamos muito, Romanos 10:17, nós meditamos nessa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que é isso, irmão? É só quando alguém prega? A fé vem pelo ouvir porque alguém prega? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando você ouve alguém, porque ele está falando. Então a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Se você não crê que a palavra de Deus é a boca de Deus falando, você não vai ter fé. Porque a fé não vem em orar. Não tem base bíblica. Senhor, aumenta a minha fé, ou me dá fé. Isso não é bíblico. A fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra, ouvir a boca de Deus falando, que é a palavra. Então quando você lê a palavra, você tem riqueza. Agora veja, irmãos, até gravei um vídeo, o último vídeo que vai vir agora, vai ser lançado amanhã, uma palavra simples, mas veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, a palavra de Deus falando. Mas como é que eu recebo essa fé? Salmo 1, versículo 2, diz o que, irmãos? Antes ter o seu prazer na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Agora veja, irmão, você nunca deve ir atrás da experiência de outros. Fulano, ciclano, aquele lá, não interessa aquele lá. As pessoas tiram o olhar da palavra de Deus por causa da experiência de outras, até positiva ou negativa. Está errado. Não há um prazer, irmão. As pessoas vão buscar Deus quando estão desesperadas. Quando ela está lá no fundo do poço, ela vai gritar por Deus. Deus é misericordioso, mas eu não tenho prazer nele. Eu tenho prazer nas coisas do mundo, coisas materiais, coisas que trazem prazer para a minha carne, mas não tenho prazer na lei dele. Então, o que é meditar? Na palavra, medita de dia e noite. Ultimamente eu tenho orado assim, espero que você ore: Senhor, me dá prazer na tua palavra. Senhor, derrama esse prazer na igreja, porque as pessoas passam dias sem ler a palavra, estão vazios da palavra. Aí quando vai orar o quê? Se não tem a palavra. E a palavra meditar é ruminar, O que é ruminar? Você lê a palavra e fica meditando nela, ruminando, como a ovelha que quando ela está pastando, depois de encher o estômago, ela fica ruminando, porque passa de um estômago para outro, tirando os nutrientes daquela pastagem. Nós somos ovelhas. Então quando nós alimentamos da palavra, nós estamos o que, irmão? Ali tirando os nutrientes. Qual é o nutriente principal? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé. Então nós somos curados pela fé. Eu não tenho que sentir nada, eu não tenho que sentir um calorzinho, um arrepiozinho, nada. Deus cura. Se você crê na palavra, você vai ser curado nessa reunião, de qualquer doença, de qualquer mal. Veja agora essa palavra que nós vamos ler, abrindo aqui, capítulo 4 de Lucas, versículo 14.
Então regressou Jesus para a Galileia, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas dele, sendo glorificado por todos. Foi a Nazaré, aonde fora criado, e segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Presta atenção aqui, irmão, só uma. Vamos chegar lá, mas veja só, qual é o costume que ele tinha? Como homem aqui na terra, como homem, ele tinha prazer de reunir. Segundo o seu costume, ele ia reunir. Só isso a gente já aprende. Tiago, Hebreus 10, 25 fala: não deixeis de reunir como é costume de alguns. Então quem não reúne, Deus abomina. Porque o costume do Senhor como homem na terra era reunir, como seu costume. Quem não reúne, a palavra diz que Deus abomina esse costume, porque você se acostuma a não reunir. E se você não reúne, que vida que você tem com Deus? Que vida de irmandade, de comunhão do corpo de Cristo? O Senhor é cabeça de um corpo, nós somos membros desse corpo. Aqui estamos nos alimentando, adorando, louvando. Eu creio que o Senhor tem prazer de estar conosco aqui. Não, irmão, sem dúvida, o Senhor tem prazer de estar conosco no reunimos do seu nome com amor. Viemos com casa mesmo cansado, mas toma aquele banho estourado, cansado, mas não, eu vou reunir. Ora, o Senhor tinha um costume de reunir. Então Ele está abençoando você só no reunir aqui, porque Ele tinha um costume como homens, como ser humano, de reunir na sua humanidade. Então, como ser humano, Ele reunia. Agora, quando nós, seres humanos, reunimos, olha a alegria dele de estar aqui no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou presente no meio dele, irmão. Abra a boca e toque o poder de Deus nesta reunião, irmão. Eu creia na palavra. O seu costume era reunir. E a palavra diz que ele cheio do Espírito. Agora veja só, irmãos, cheio do Espírito, o Senhor aqui, ele não tinha feito um milagre, ele não tinha expulsado um demônio, nada, até 30 anos, até ser batizado nas águas e até receber a unção do alto, a unção para a obra, o revestimento do Espírito Santo. Até 30 anos você não vê ele fazendo absolutamente nada. Ele precisava, como homem, passar as águas do batismo, mesmo sem pecado, sendo filho de Deus. Ele nos deu exemplo, descendo as águas do batismo com 30 anos. E quando a Bíblia fala em Lucas, leu Lucas ali, 3 em diante, a palavra diz que quando ele saiu da água, em Lucas, ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. E ouve-se uma voz nos céus: esse é o meu filho amado, onde está todo o meu prazer. E o Espírito leva ele para o deserto, para a tentação, jejua 40 dias como homem. Irmão, como é que nós podemos viver uma vida de cristão sem jejuar, sem orar, sem se consagrar, sem se santificar? Ele é o nosso exemplo, como homem. Ele precisou da unção, do revestimento, como diz lá 10:38 do livro de Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, para quê? Com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o que é a doença? É uma opressão do diabo, irmão, uma enfermidade maligna que vem. Bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor quer curar todo oprimido, de qualquer opressão, de qualquer área. Põe no teu coração: a unção do Espírito Santo é para curar os oprimidos do diabo. Não aceite opressão, irmão. Minha irmã, não aceite opressão. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Quando nós partimos o pão, nós entendemos lá que quando alguém é relaxado na fé, quando alguém deixa de se consagrar, trata as coisas de Deus relaxadamente, começa a ficar fraco, doente, é disciplinado com morte. Veja que coisa triste, irmão. Enquanto que o Senhor nos dá exemplo de nós nos consagrarmos, se santificarmos. Então ele, depois do batismo, da unção, depois de ser testado no deserto, passando a guerra com o diabo, vivendo a palavra, ele venceu o diabo calmamente, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito.
Então, irmão, como é que você vence o diabo? Tem na palavra, está escrito. E um sentimento de derrota, você fala a palavra, maior do que está comigo do que aquele que está no mundo. Digo fraco e sou forte. Tudo bem, qualquer sentimento você tem a palavra para combater. Não é argumento humano. Você tem a palavra, está escrito. Está escrito, vence qualquer mal, porque Deus é infalível na sua palavra. O problema é que nós oramos e falamos coisa da nossa cabeça, irmão. Por isso que você vê os evangélicos derrotados, fracassados, caídos. Mas quem fala a palavra, quem ora a palavra, não vai dizer um palavrão, não vai agredir, não vai avançar em alguém. Quem ora a palavra e está meditando a palavra de dia e de noite, não vai estar irado com alguém, não vai invejar ninguém, não vai fazer mal para ninguém, porque é um filho de Deus, ele tem a palavra, ele está cheio da palavra. Até quando vai passando e vê uma situação, a palavra já repreende. Aquele que se mete em questão alheia, pega cão pela orelha. Opa! Então a palavra nos ensina, a palavra em nós, a palavra em tudo que fizemos. Então o Senhor é conosco pela palavra. E outra coisa, se você não sabe, o irmão novo na fé, Cristo é a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra personificada. Ele é a palavra. Quando você lê a palavra, você toca Cristo. Temos que ter prazer na palavra, irmão. Prazer de meditar de dia e de noite. Aleluia! Irmão? Mas fulano morreu, fulano não recebeu, fulano não sei o que, fulano... Irmão, não vai atrás da experiência de ninguém, irmão. Pessoas que não têm a palavra, podem gritar, podem chorar, podem fazer o que quiser, não recebe nada. Vão para essas denominações fazer balcão de troca. Eles acham que vão dar uma oferta lá de 10 mil, vão receber uma cura, vão dar um carro, vão receber uma frota. Atrás desses mercenários, essas coisas estranhas. Você não compra bênção com dinheiro, irmão. Você não compra bênção com coisa material. Isso é uma ilusão da religião. Essas pessoas mentirosas, salafrárias, exercitadas na avareza. Que Deus opera é pela palavra. É pela palavra. Você não compra bênção, você não compra milagre, porque tudo que você tem não é teu. Tudo que eu tenho não é meu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você passa e isso fica. O que você tem vai ser de outro, e ele é dono de tudo, porque a palavra fala que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Tudo é do nosso Deus, aleluia. Vai comprar bênção com o que? Salmo 24. O Senhor já pagou o preço da bênção. Contribuição é outra coisa diferente, irmão. Contribuição é um coração generoso. Uma pessoa que movida pela palavra, ela recebe, opa, vou semear, a palavra manda semear, vou trazer uma semente para a minha vida financeira. Isso é uma coisa espontânea que tem a palavra. Nunca deve ser uma coisa obrigatória em área nenhuma. Nada deve ser, tudo deve ser movido pela palavra. Ele entrou como seu costume na sinagoga, como era seu costume. Olha o que diz a palavra agora. Versículo 17: foi entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu essa escritura. Santificado é o nome de Deus. Olha a minha tradução aqui, já vamos orar. Você pega a Bíblia, você sabe a Bíblia, os 66 livros. A pessoa que lê a Bíblia sabe que tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, tudo dividinho, tudo dividido. O livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Gênesis, livro de Salmo, mas naquela época não. Imagina, um pergaminho foi dado para ele, um livro de Isaías, um pergaminho.
E ele abriu o pergaminho, abriu aquele livro de Isaías, e foi lá para nós hoje, porque hoje tem a divisão por capítulos e versículos. Não tinha antigamente, né? Depois foi dividido em capítulo e versículo. Ele achou onde está escrito para nós, o que é Isaías 61. Ele achou essa palavra sentado, todos estavam olhando nele, ou todos estavam fitos nele. Ele pegou a palavra e diz: o Espírito de Deus me ungiu. Santificado é o nome de Deus. Oh, o Espírito de Deus me ungiu. Homem, você sabe por que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Mas ele era Deus. Porque você lê o capítulo 2 de Filipenses, ele abriu mão, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, ele se esvaziou da glória do Filho, da deidade. Então, irmão, o Senhor diz para mim e para você: um homem pode ser ungido e fazer as obras de Deus. Então, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Oh, irmão, que o Espírito unja hoje. É a minha oração, irmãos, por encerrar aqui, que você receba a unção do Espírito Santo. Oh, irmão, você que já tem o Espírito Santo, já é batizado no Espírito Santo, você que já tem o Espírito, abra a boca e seja ungido nesta reunião, irmão. Aí está a tua cura, aí está o teu poder, aí está a tua vitória. Está onde? No Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Quem tem a unção do Espírito Santo não vive deprimido, desesperado, ansioso, medroso, apavorado, com medo da morte. O Senhor é vida, a unção do Espírito Santo está sobre mim, sobre você. A palavra diz que o Espírito Santo está sobre toda a carne. Até você que não tem unção, o Espírito está sobre toda a carne. Abre a boca para você ver, irmão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te ungir, vai renovar a tua mente, vai renovar tuas forças, vai dar palavra para você orar, vai dar palavra para cantar, vai dar palavra para pregar, vai dar palavra para expulsar demônios, porque a obra é do Espírito Santo, não é nossa. E a obra do Espírito Santo é para todos, não é para um grupinho de privilegiados, é para todos que querem. Todos que têm sede, venham às águas e beba. Essa é a fonte de Deus. Cristo é a fonte que nos dá a água do Espírito Santo. Abra a boca nesta reunião. O Espírito Santo ungiu o Senhor, e o Espírito Santo me unge para te dar um milagre, a bênção que você precisa, irmão, para dar o que você precisa. O Espírito Santo tem tudo o que você precisa. A unção está aí para te curar, tocar nessa ferida, tocar essa enfermidade, repreender essa praga, repreender esse mal e receber um milagre da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tudo está no Espírito Santo, não está? O Senhor Jesus foi gerado como homem no ventre de uma virgem, e um homem nenhum tocou. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ela e a cobriu. O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus. Ora, o Espírito Santo que gera Cristo em nossas vidas, irmão. É o Espírito Santo que faz esta obra milagrosa, poderosa. O Espírito Santo é Deus. Oh, ao Senhor Jesus. Maravilhoso o Espírito Santo que nos ungiu. Maravilhoso o Espírito Santo que está em nós, que não pode ser entristecido, porque somos selados pelo Espírito Santo. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A cura está no Espírito Santo, como o irmão orou. Que a palavra de Deus fala que se vós tiverdes o Espírito daquele que ressuscitou Cristo entre os mortos. Veja, irmão, o Espírito Santo gerou Cristo lá no ventre de Maria. E quando ele morreu, estava lá no túmulo. O Espírito Santo veio lá no túmulo. Sobre ele o ressuscitou dos mortos. Tudo é o Espírito Santo. Maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Se vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse Espírito, o Espírito Santo, vivificará os vossos corpos mortais em Cristo. Romanos 8:11 quer dizer, o Espírito Santo em nós toca lá na parte doente do corpo, para sarar nessa reunião, irmãos, para sarar a tua vida. Bendito é o nome de Deus. É só proclamar a palavra, Senhor, é a tua palavra, e tomar posse, e não tem que sentir nada, é crer, e proclamar, e louvar, e agradecer, e agradecer, e agradecer, e a coisa acontece, porque o Senhor sabe quem tem fé. Nós ficamos presos a sintomas. Irmão, você vai receber a oração da fé hoje, só agradeça.
Obrigado pela minha cura, obrigado pela minha vitória, obrigado pelo trabalho, obrigado pela porta de emprego se abrindo, Senhor. Obrigado pelo suprimento dessa necessidade, porque a fé agradece antes de receber, irmãos. A fé vê antes de acontecer e agradece antes de receber. Não deu certo, eu orei, isso aí não é fé, fé é fé. O Senhor disse, está dito, Ele falou, Ele não pode mentir, o homem falha, mas Ele não falha. Então o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Para quê, irmãos? Para que a unção do Espírito Santo? Me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Quem são os pobres aqui? Não é só o pobre financeiramente. Vamos pregar o Evangelho só para o pobre, lá na favela. Pobre aqui é pobre de Deus, pobre das coisas espirituais, pobre, perdido. Todo ser humano é um pobre. Ele tem que ouvir o Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas. Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Cristo é as boas novas. Prega Cristo, irmão. Fala de Cristo, porque a unção em nós é para falar, é para pregar, é para anunciar o Evangelho. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Então veja, a unção do Espírito Santo é para libertar o que? Os cativos. Irmão, minha irmã, você pode ouvir essa palavra aqui e pode sair daqui como entrou. Ou você pode sair, liberte se quiser também. É só crer. Eu estou cativo, fica cativo, preso, acorrentado no sentimento, acorrentado no meio de uma depressão. Está cativo, está preso, está gemado. Mas o Espírito vem e quebra isso. O Espírito Santo quebra isso em nome do Senhor Jesus, irmão. Há uma libertação. Ser cativo, preso à doença que está no corpo há anos, se acostumou com essa enfermidade já. Senhor, me toca nessa noite, destrava a minha perna, minha coluna, destrava a minha vida, liberta da opressão de Satanás, de obras malignas na minha casa, coisas malignas que estão sobre mim, que vêm pelo meu pai, pela minha mãe. Porque tem coisa maligna de pessoas que está no pai, está na mãe. Assim como eu sou uma bênção, meus filhos serão bênçãos. Mas se eu não sou bênção, meus filhos também não serão abençoados, irmão. Quanta coisa maligna que um pai e uma mãe fez. Quantos demônios que essas pessoas invocaram. Quantos dos nossos pais fizeram ensino de macumba. Cegos. Andaram lá. Comeram lá. Beberam lá. Receberam consultas lá. Quantos de nós, irmão? Cativo, esse cativeiro está onde? Está na casa, está na família, esse demônio que não quer sair dali, escravizando, amedrontando, prendendo. Mas a unção do Espírito Santo quebra isso. O Senhor quer quebrar isso em nome do Senhor Jesus Cristo, quebrar essas coisas que não vai. Desculpa, irmão, não sou pregador de prosperidade, mas não vai, meu Deus, não vai. Você está preso, irmão? Quem está preso? Não vai, porque está preso. Mas quando se destrava, vai, coisa avança. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a unção de Deus é para quebrar todo o cativeiro. Aleluia. Lá na tua casa, o Espírito Santo está lá, irmão. O Espírito Santo está sobre toda a carne. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele não está em toda a carne, ele está sobre toda a carne. E nós oramos, ele toca. Quando você invoca o poder de Deus, toca lá em casa, irmão. Como não pode tocar o teu marido? Ele pode estar embriagado lá, pode estar drogado lá, pode estar na rua, pode estar onde for. Deus toca nele e quebra o cativeiro, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele quer quebrar todo o cativeiro, quer quebrar toda a prisão. Ele quebra, porque essa é a operação e a obra do Espírito Santo. Santificado é o nome de Deus. Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, irmão. Qualquer criança podia estar pregando o que eu estou pregando aqui. Qualquer menino, menina, homem, mulher, irmão. Tem que quebrar essas barreiras religiosas. Se você vir aqui, abre a boca e fala a palavra, é Deus que dá a palavra. Abre a boca, eu te encherei. Quando nós abrimos a boca, Ele dá a palavra para pregar, Ele dá a palavra para orar. E essa coisa está disponível a todos os irmãos, a todos. Não é nenhum inteligente que está aqui, porque é inteligente que prega a palavra. Não, irmão, o Senhor nos pegou lá do mundo, tirou-nos das trevas, nos libertou, nos deu o seu Espírito. E o Espírito Santo é que dá essa palavra para te abençoar. Aleluia. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Veja agora, irmão, se eu quer restaurar, presta atenção nessa palavra aqui, ó.
Qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a obra de Cristo em nós? Libertar do quê? Da cegueira. Coisa triste, alguém que está cego aqui. Tem pessoa que ela tem boas vistas físicas. Espiritualmente ela é cega. Ela está cega. Agora veja um exemplo aqui, se uma pessoa fisicamente está cega, irmão. Alguém tem que pegar pela mão. Até um cão guia. Mas alguém tem que ir. Cego. Então é fácil enganar, é fácil alguém pegar um cego e levar para uma cova. Eu não estou entendendo. Espiritualmente as pessoas são cegas. Outros pegam pela mão, o líder religioso pode pregar coisa, pode falar coisa, ele não sabe para onde vai, porque é cego. Agora, você é cego? Você pode estar cego espiritualmente reunido muito tempo, desculpa, irmão. Você não tocou, não viu o Senhor ainda. Quando ele abre os olhos, você já viu? Quando ele abre os olhos espiritualmente, você vê. Eu falo sempre nos meus gritos, choro, alegria, isso chama salvação, perdão. Os olhos se abrem interiormente, os olhos espirituais se abrem, e você diz que meu Deus era um perdido viajado, como eu não sabia o que era a palavra. A Bíblia era um livro selado, a pessoa que lê a Bíblia não entende nada, não percebe, não entende, ela lê, não entende. Mas quando Deus abre os olhos, ela tem revelação, ela tem os olhos abertos. Que o Senhor abre os olhos dessa reunião em nome de Jesus. O Senhor abre os olhos dos cegos em nome de Jesus. O Senhor abre os olhos dos cegos em nome de Jesus, Pai. Aquele que pensa que está vendo, mas é cego ainda, Senhor, cego ainda. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, daqui estão os cegos. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória! Você pode ver que quando alguém é um viciado e Deus abre os olhos, ele sai do vício. Quando é um mentiroso, ele para de mentir. Se roubar, para de roubar, se prostituir, para. Por quê? Porque abriu os olhos. Agora ele sabe que é pecado, que é fornicação, que é sexo fora de casamento, que é adultério, para marido e mulher. O que é impureza quando pega o celular e vê? Agora ele não é mais aquela pessoa. Opa, isso aqui não presta mais para mim. Esse ambiente que eu frequentava e gostava, agora tem uma coisa estranha, uma aversão àquilo. Ninguém diz para ele que é pecado, que não deve ir, não deve fazer, mas já uma aversão, porque abriu os olhos, ele era cego, está vendo? Que o Senhor não está com ele lá, que o Senhor não está naquele ambiente, o Senhor não está naquele terreno. Bendito é o nome do nosso Deus. Não é escravo de ninguém precisa ficar pela mão e dizer, falava cá, porque agora ele vê. O Senhor abriu nossos olhos. Irmão, a religião pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, essa roupa, não sei o que lá. Irmão, isso aí é um cego. Pode me dar cheio de regra sobre regra, e mandamento sobre mandamento. Mas no coração essa pessoa não está liberta, o coração dela está cego. Então, às vezes ele está fazendo uma coisa, mas está desejando aquilo. Não faz, mas deseja. Não está liberto, é cego. Quando o Senhor abre os olhos do coração, aquilo sai, há uma libertação. Óbvio, vai lá pedir perdão para a pessoa. Alguém morrendo lá doente, chorando e orando, dizia para mim, por que eu não sou curado? Deus me curou de um câncer. Deus curou uma irmã chamada Irmã Dolores de câncer. Mais tarde deu uma doença no rim terrível. Pensamento de uma fé. Mulher chorando de dor. Me chamava e ela orava. Ela dizia, meu Deus me curou de câncer. Por que eu tenho que ir no hospital com um problema nos rins? Deus me curou de câncer. E orava, dizia, irmã, vamos orar, Deus vai mostrar. Numa noite ela teve um sonho. Que ela tinha que procurar uma pessoa que ela tinha brigado há muitos anos. Fazia 10 anos. Gosto de testemunhar esse testemunho maravilhoso. Ela me chamou cedo já. Meu Deus, eu tive um sonho. Falei, qual sonho, irmão? Meu Deus, eu briguei. Ela era uma mulher violenta, porque ela era uma índia, né? Essa é uma mulher violenta que era. Brigou com uma mulher na rua, assim, uma briga violenta. E tinha o ódio de morte essas duas mulheres, a Dolores e a Maria. Eu disse, irmã, mas olha como eu esqueço, era muito simples. Ela vai me admitir isso, irmão. Essa mulher é muito violenta, eu também era, não sou mais. Ó, eu era, mas não sou mais.
Mas ela é. Falei, irmão, Deus não vai te colocar em confusão. Seu Senhor, irmão. Aí devido à tua vida foi de arrasto. O que tem experiência? Tem experiência. Experiência viva. Eu vou, foi lá de arrasto, uma mecânica, lá no campo militar lá da cidade onde morava essa mulher. As casinhas tudo de madeira, casa de madeira, aquela sequinha de madeira, casas americanas. Bateu. Quando ela bateu palma, a Maria estava lá dentro. Já desceu chorando. Chorando. Meu Deus, todos esses anos, eu lembro de ti, nós éramos tão amigas, aquela briga, essa raiva, esse ódio. Eu sempre te procurava para pedir perdão, ela ficou a boca aberta, irmão. E ela disse, tudo bem. E abriu o portãozinho, eles se abraçaram e choraram. E ela pôde falar de Cristo, irmão, uma mulher analfabeta. Deus me salvou, Deus me curou de câncer, agora voltou essa doença, eu precisava pedir perdão para ti, me perdoa. Eu era uma pessoa má, maligna, porque não tinha Cristo. E a mulher abraçou e chorou. Deus curou ela ali, naquela hora, aleluia. A doença sumiu ali, irmão. Está vendo? Quando Deus abre os olhos, vai lá, arruma, certa? Vai lá, arruma, Deus move as coisas. Aí o diabo não tem mais material para poder oprimir, porque nós tiramos material para ele, lado para ele, brecha. Aí quando Deus mostra, vai lá, arruma, meu Deus, ele abre os olhos, vai lá, conserta, pede perdão, se humilha, arruma, libera perdão, não guarda ódio. Só o Senhor que faz essa obra, ele abre os olhos, você libera perdão ou pede perdão, e o milagre acontece. Sempre, irmão, que não há uma cura, tem um obstáculo que nós produzimos, nós provocamos. E quando esse obstáculo é tirado, o Senhor não quer. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Então o pecado faz isso. Quando o pecado é removido, é pedido perdão, liberado, o poder de Deus vem. A unção cura e liberta. Bendito é o nome do Senhor nesta reunião. Para pôr em liberdade os oprimidos. Sai daqui liberto, pôr em liberdade os oprimidos. Eu tenho que sair dessa reunião livre e liberta de toda a opressão. Sair livre, curada, hoje aqui. Amém? Ele está falando, não é eu que estou falando? Me firmo na palavra. Creia na palavra, vai acontecer. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, irmão, proclamar o ano aceitável. Você já aceitou Cristo? Já aceitou Jesus como Salvador, Senhor e vida? Você já disse, Senhor Jesus, eu te recebo como meu, não é uma religião que está recebendo Cristo. Senhor, eu sou um pecador, eu te aceito. Quem sabe falta isso, nunca fez. E sabe só de você falar, olha, Senhor, eu te aceito como meu Salvador hoje, meu Senhor. Já fez, irmão? Vai ser salvo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem é salvo? Quem proclama, quem fala, confessa a Cristo. Senhor, te recebo, tu é o meu Senhor a partir de hoje, meu Salvador, minha vida. Faz isso para mim. Quem sabe você nunca fez. Ele quer ouvir da tua boca, no teu coração. Não que alguém diga para você. Você fala, você diz. Senhor, nunca tinha visto isso. Meu Deus, não sabia disso. Mas eu te recebo como meu Salvador hoje, amém. Então, meu Salvador, eu te recebo. O ano aceitável, está aqui o ano aceitável. Receba Cristo, aceite Cristo, receba a vida. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Os olhos todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer, hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu esta escritura. Então olha para nós agora aqui, ao me ouvirdes, se cumpriu agora essa escritura. Se o irmão tiver ouvido espiritual, se você ouvir, atender, você vai receber agora em nome do Senhor. Porque essa palavra está agora, para hoje. Ao me ouvir, se cumpriu essa escritura. O Senhor quer cumprir a escritura? Ele que quer cumprir a escritura, mais do que você me receber. Ele quer cumprir a escritura. Ao me ouvir, eu ouvi. Esse ouvir aqui não é aqui. Eu ouvi. Pronto.
Ó Senhor, eu ouvi, eu te aceito, eu creio, bendito é o teu nome, sou salvo a partir de hoje, sou uma nova criatura a partir de hoje, obrigado pela minha libertação. Ao me ouvir que se cumpriu essa palavra, hoje, aqui, nesta reunião, se cumpre essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus.